Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ainda falando sobre a vigência das normas, vamos ver quando uma norma perde a sua validade. E de acordo com o artigo 2 da LINDB, uma norma somente perde a sua validade se outra lei a revogar ou se ela se tornar ineficaz, conforme o princípio da continuidade das leis. E esse artigo diz que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ainda que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E ainda que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Dessa forma, como foi lido, a norma perde a sua validade quando ela for revogada. E a revogação pode ser subdividida em abrogação ou derrogação. A abrogação é a revogação total da lei. Já a derrogação é a revogação parcial da lei. E essa revogação ainda pode ser expressa, portanto, descrita no texto legal, e podemos citar como exemplo o artigo 3 do Código Civil, que fala sobre a capacidade civil. E por meio da Lei 13.146, revogou no artigo 123 o artigo 3, inciso 1, 2, 3 do Código Civil. E como é possível observar, isso foi expresso. Podemos ter ainda a revogação tácita, que é aquela em que a lei se torna incompatível com a lei anterior. No entanto, é preciso prestar atenção, porque a incompatibilidade ela não pode ser presumida. E conforme expressamente disposto na Lei Complementar 95, no seu artigo 9º, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou dispositivos legais revogados. Assim, fica mais difícil encontrar situações de revogação tácita. Por fim, ainda podemos ter a revogação global, que é aquela em que a nova lei disciplina toda a matéria que está revogando. Um exemplo disso é o Código de Processo Civil novo, em seu artigo 1046, que fez a revogação global do Código de Processo anterior, quando afirmou que, ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869 de 73, que é o Código de Processo Civil anterior. E aqui cabe uma observação. É possível existir uma lei revogada que mantém a sua eficácia. Isso graças ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que expressa claramente que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, podemos ter uma lei revogada que ainda mantém seus efeitos. Por outro lado, é possível existir uma lei em vigor totalmente ineficaz. E como exemplo, podemos citar o artigo 58 e 59 da Lei de Contravenções Penais, que fala sobre o jogo do bicho e a vadiagem. E ele fala: explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Prisão simples de 4 meses a 1 ano, multa de 2 a 20 contos de réis. E ainda, que incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis aquele que participa da loteria visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. Portanto, incrimina quem promove e quem joga. E observe que o jogo do bicho pode ser encontrado em vários lugares. E até pouco tempo atrás era possível encontrar até dentro de lotéricas, o que é um verdadeiro absurdo, mas é a verdade. O artigo 59, por outro lado, informa que entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Um mundo onde pelo menos uns 20% da população não tem trabalho, realmente torna esse artigo uma idiosincrasia, né? Mas ele existe e está aí. Então, é possível sim você ter uma lei revogada que continue eficaz e é possível ter uma lei em vigor que é totalmente ineficaz.
Ainda em relação à revogação de leis, temos que nos atentar ao princípio da conciliação, ou princípio das esferas autônomas, que está descrito no artigo 2 da LINDB, parágrafo 2º, que nós já lemos, que assevera que lei geral não revoga lei especial e que lei especial não revoga lei geral. Por isso, esferas autônomas. No entanto, esse princípio ele pode ser flexibilizado. Por fim, ainda em relação à revogação das leis, precisamos falar sobre a repristinação, que é quando uma lei revogada volta a valer por força da revogação da lei que a revogou. Para entender melhor essa sistemática, observe esse gráfico. Vamos supor que uma lei 1 entre em vigor em um determinado tempo, regulando uma matéria qualquer. Depois de um tempo, a lei 2 revoga a lei 1, alterando a matéria desta e permanecendo em vigor. Posteriormente, a lei 3 revoga a lei 2 sem mencionar a matéria. Assim, como a lei 2 havia revogado a lei 1 e o princípio da continuidade das leis determina que uma lei somente pode deixar de existir se outra revogar, teremos que a repristinação seria a lei 1 voltar a ter vigor automaticamente. Esse tipo de repristinação no Brasil não existe. No Brasil, isso é possível somente por cláusula expressa, nos termos do artigo 2, parágrafo 3º, que também já lemos da LINDB. Finalmente, em relação à perda de validade da norma, vamos falar sobre a ineficácia da norma ou da lei, que é quando uma lei está em vigor, no entanto, ela não tem um efeito prático, ou seja, ela não é aplicada. Nesse caso, teremos algumas situações onde é possível acontecer isso, como no caso da caducidade, que é no caso da superveniência temporal ou factual. Isso acontece no caso de leis temporárias, e um exemplo disso pode ser a Lei 13.284, que regulou a questão das Olimpíadas no Brasil. Atualmente, ela não tem muita serventia. Temos também o desuso, que é quando cessa o pressuposto fático de uma determinada lei. E aqui podemos citar um exemplo que está bem próximo da sua ocorrência, que é o artigo 34, inciso 22 do Estatuto da OAB, que aponta como infração ético-disciplinar a retenção dos autos de forma abusiva. Ora, com o processo digital não haverá autos para haver retenção. Logo, esse inciso terá o seu pressuposto fático inexistente, obviamente entrando em desuso. Temos ainda o costume contra legem, que é o costume contrário à lei. E aqui é importante citar que ele não revoga a lei. Embora a lei passe a ser ineficaz, a lei não está revogada. E nós já citamos anteriormente um exemplo, que é o artigo 58 e 59 da Lei de Contravenções Penais. Temos também a situação em que o STF, por via de ação direta de inconstitucionalidade, informa que a lei é ineficaz, nos termos do artigo 102, inciso 1A da Constituição Federal, e diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo. No entanto, é importante fazer um link entre essa informação e a informação veiculada no informativo 886 do STF com relação à ADI 3406 e 3470, que, conforme foi estudado em aulas anteriores, teve uma mutação constitucional, fazendo com que o STF tornasse efetivamente a lei ineficaz, e não somente informasse isso. Outra situação que traz ineficácia da lei é a anterioridade da lei tributária. E aqui estamos falando da anterioridade nonagesimal e a anual, que é estudada melhor nas aulas de direito tributário, e está descrito no artigo 153 da Constituição Federal. Informa que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os constituiu ou aumentou, e aqui estamos falando da anterioridade anual,
e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. E aqui estamos falando da anterioridade nonagesimal. Por fim, temos a lei que altera o processo eleitoral, que, conforme o artigo 16 da Constituição Federal, diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Portanto, ficará suspensa durante esse período.